Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos dinâmicas para melhorar, dinamizar a sua aula aí das suas escolas bíblicas dominicais. Nesta oportunidade, nós apresentaremos aqui uma lição muito importante, que é a lição número 3 da classe de juvenis, que vai tratar do tema As Filhas de Zelofeade, o pedido que mudou a história. Nós vamos ver aqui nesta lição o quão é importante o cristão se posicionar, saber pedir a Deus alguma coisa de uma maneira justa e de uma maneira que convém a um cristão fazer. O posicionamento ele é importante, nos dias atuais. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Nessa lição aqui nós temos 4 pontos e nós apresentaremos aqui no final dessa lição também para os professores uma dinâmica bem interessante para os professores aplicarem também aí na sua sala de aula. O texto principal está em Tiago, capítulo 4, do versículo 2 a 3, que vai dizer: Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Aqui o autor das Sagradas Escrituras está dizendo que às vezes nós não sabemos pedir algo para o nosso Deus de maneira justa, conforme a sua vontade. Por quê? Porque às vezes nós fazemos isto movido com sentimentos que não agradam a Deus, movidos com sentimentos que não agradam ao Senhor, como por exemplo, a cobiça, a inveja, ou até mesmo nós pedimos algo que está fora do alcance do nosso Deus, que Deus não vai nos dar porque sabe que isso vai nos fazer mal. E aqui nessa lição nós entenderemos um pouco a respeito da questão de pedir, como se posicionar, como nós devemos nos comportar no momento em que nós vamos pedir com sabedoria alguma coisa para as pessoas, ou até mesmo fazer uma petição ao Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus. O primeiro ponto vai dizer o seguinte: quem são as filhas de Zelofeade? Primeiramente vamos entender quem é Zelofeade. É filho de Éfer, era descendente da família de José, um pai que era também da tribo de Manassés. Este homem teve 5 filhas e nenhum filho. O nome de suas filhas eram Macla, Noá, Ogla, Milca e Tissa, conforme Números capítulo 26, versículo 33. Zelofeade, ele morreu no trajeto dos israelenses, na passagem dos israelenses no deserto. Quando Moisés libertou o povo do Egito, que o povo começou então a sua travessia ao deserto, este homem então veio a morrer. E aqui a palavra vai dizer que ele não tinha filho homem, só tinha apenas filhas. E conforme a lei que existia na época, conforme a lei que existia, que foi instituída pelo próprio Deus através de Moisés, as filhas não tinham direito à herança. E nós vamos ver aqui qual foi a posição que elas fizeram para poder receber também esta herança. Qual foi a atitude que elas tiveram para receber essa herança. Zelofeade, ele também era um homem que não fazia parte daquele grupo que se rebelou contra Moisés lá no deserto, pelo aquele grupo de Corá, a qual, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei e encontra o povo adorando o bezerro de ouro, ali há uma rebelião formada por Corá. E aquela rebelião, então, o próprio Deus e Moisés, através dos seus líderes, ele tem uma ação de matar todos aqueles rebelados, aquelas pessoas que ali se rebelaram contra Moisés, fazendo com que o povo adorasse o bezerro de ouro. Zelofeade não fazia parte deste grupo. Possivelmente ele fez parte daquelas pessoas mais velhas, mais idosas, porque os irmãos sabem que os israelitas, os hebreus, eles viveram ali no deserto, 40 anos eles ficaram ali no deserto, rodando em círculos, até que o próprio Deus direcionasse, permitisse que eles entrassem na terra prometida. E esses 40 anos, teve uma situação, uma ocasião, que o próprio Deus falou que os pais
não iriam entrar na terra prometida, apenas os filhos de 20 anos para baixo que entrariam na terra prometida por causa do apoio que eles deram, a Josué e Calebe quando foram espiar, né, a cidade de Canaã, né? E aí, por causa disso, Zelofeade veio a morreu também juntamente com seus pais, porque ele, com certeza, ele tinha mais de 20 anos. E aí o povo entrou, né, os que tinham menos de 20 anos, continuaram a sua peregrinação no deserto até a cidade de Canaã, até a terra de Canaã, juntamente com Moisés e Josué e Calebe. Porém, no meio do percurso, né, nós vamos ver aqui que ele morre e as filhas ficam sem terra, ficam sem herança. Né? Por quê? Por causa da lei vigente desta época, deste tempo, que é o nosso segundo ponto aqui. Nós já estamos entrando no segundo ponto e vai falar um pouco a respeito do direito à herança. Elas não tinham direito à herança porque os filhos, conforme a lei vigente da época, a herança só era concedida aos filhos homens do seu pai. Ou seja, o mais velho, o primogênito, recebia herança dobrada, né, e os outros filhos receberiam então também parte da herança. Mas as filhas mulheres não tinham direito à herança. Por quê? Por causa da cultura hebraica que existia neste tempo, conforme Deuteronômio capítulo 21, versículo 15 até o versículo 17. As filhas eram tratadas de outra forma. Como é que eram essas filhas? As filhas dos hebreus eram tratadas, né? Elas não recebiam herança porque no ato nupcial, do casamento, do noivado, elas receberiam um dote do próprio pai. E esse dote era um presente que o pai dava para as filhas, que poderia ser servas, poderia ser propriedades, poderia ser casas, poderia ser, né, até um utensílio importante de dentro do lar, né? Ou seja, elas receberiam um presente do próprio pai, que não era denominado como herança, mas era um presente, conforme a lei que estava também neste tempo. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 22, do versículo 16 até o versículo 17. E tratava-se de uma transferência, né, de posses, como joias, né, roupas, também terras e outras coisas mais que elas tinham direito. Porém, elas não queriam somente esses dotes. Elas queriam então lembrar a memória do seu pai, né, através da transferência de terra, através do direito que elas tinham de receber, né, das propriedades que elas tinham que receber, a parte da herança que elas tinham que receber. O contexto geral da situação sobre o que lemos era de cinco filhas que enfatizavam que o pai era submisso às autoridades de Moisés, era obediente às autoridades de Moisés, bem como dos demais líderes que Deus estabeleceu sobre o seu povo. Assim, Zelofeade, muitos outros pais de família haviam morrido durante a peregrinação e outros ainda morreriam antes de entrar em Canaã. E elas se sentiam órfãs, elas eram órfãs. Quantas órfãs mais ficariam nessa mesma situação que elas? Desta forma, ficou evidente que o pedido de Malá, Noá e Ogla, Milca e Tissa não se tratava de uma reivindicação fútil, egoísta ou focada apenas em suas necessidades, né? O pedido delas foram muito mais além. Elas enxergavam muito mais coisas, né? Não só apenas as suas necessidades. Elas sabiam que muitos outros pais também tinham morrido no deserto e muitas outras mulheres estavam órfãs também, sem ter direito à herança, estavam totalmente abandonadas e sem ter direito à herança. Então, quando elas se levantam e fazem esse pedido, era uma questão de honra também, para lembrar a memória dos pais, né, e ela sabia que isto era honra aos pais, conforme o mandamento do Senhor, que é honrar pai e mãe. Elas tinham este conhecimento e elas sabiam que essas necessidades não eram apenas delas, não eram necessidades que elas precisariam, mas de todas as mulheres
que também precisariam de um recurso, precisariam também de uma herdade, ou de uma propriedade, para que elas pudessem também sobreviver, se manter e trabalhar. O ponto número 3, vai tratar sobre o clamor com justiça. Sem precedente, diante daquele cenário extremamente desfavorável, as 5 filhas de Zelofeade decidiram não apenas chorar, reclamar ou mesmo se rebelar, como muitos optam em fazer em situações difíceis. Aqui as atitudes que elas tiveram foi uma atitude louvável. Elas não decidiram apenas ficar no seu canto, chorando, reclamando daquilo que tinha acontecido com seu pai e o que estava acontecendo em sua vida. Mas elas tiveram uma atitude louvável. Elas se apresentaram diante do sumo sacerdote Eleazar e de Moisés e fizeram um pedido com sabedoria. Pedido com sabedoria. O que foi que elas pediram? Isso está no nosso texto, na nossa leitura bíblica em classe, né? No versículo 2, onde ela diz o seguinte: e puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo, aqui elas falaram agora, versículo número 3, nosso pai morreu no deserto, e não estava entre as congregações dos que se congregaram contra o Senhor na congregação, ou seja, no ajuntamento de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da nossa família. Aqui elas falando ainda, porquanto não teve filhos, dai-nos a possessão entre os nossos irmãos, entre os irmãos de nosso pai. Um pedido com sabedoria, fazendo Moisés lembrar que Zelofeade tinha também filhas e que elas também tinham direito a esta herança. O pedido de sabedoria diante dos príncipes, do sumo sacerdote Eleazar e do próprio Moisés, que era a autoridade espiritual da sua época, pediram com sabedoria, e Moisés tem uma atitude também louvável e temente a Deus, que foi a atitude de, primeiramente, antes de dar uma resposta, ele então procurou, falar com o Senhor, procurou então orar e pedir ao Senhor uma orientação, e o próprio Senhor responde esta orientação. O ponto subtópico 2, vai tratar sobre mais que um pedido. Subtópico número 2, do ponto número 3. Cabe destacar o caráter nobre e digno do pedido dessas jovens e a maneira como elas souberam pedir. Elas poderiam ter falado com rebeldia, de maneira imatura, e ter acusado Moisés por estarem vivendo tal circunstância desfavorável. Ou seja, elas iriam procurar um culpado. Elas poderiam então procurar um culpado e dizer quem é este culpado, e que elas estavam vivendo esta vida deplorável, sem sustento, sem herança, por causa de Moisés. Mas não, elas se posicionaram, foram adiante de Moisés e argumentaram, pediram com sabedoria, a respeito de uma lei que já tinha sido instituída pelo próprio Deus, com relação à herança dos filhos homens, porque não tinha herança para mulheres. E aí elas argumentaram, Moisés foi falar com o Senhor, e o próprio Senhor respondeu este pedido, que foi a resposta inesperada, o quarto ponto dessa lição, o poder do clamor. Moisés se viu diante de algo tão sério e ímpar que precisou levar aquela causa perante ao Senhor para obter orientação. E o Senhor respondeu. O que foi que o Senhor disse? As filhas de Zelofeade falam retamente, foi isso que o Senhor respondeu. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. O próprio Senhor responde a Moisés, que foi procurar o Senhor com muito temor e sabedoria, e o Senhor responde dizendo que elas certamente teriam, sim, direito à herança. A partir daí, a lei institucional, que já estava ali fixada
no meio dos hebreus, Deus muda aquela herança através do seu legislador Moisés, e ele então muda esta herança, e aquela história que era conhecida antes do posicionamento das 5 filhas de Zelofeade diante desta situação, agora é modificada, a história é mudada. Agora todas as filhas também que o pai morreu e que não tem filhos, irmãos homens, também têm direito à herança, tem direito agora a herança vindo da parte do Senhor. Por quê? Porque elas fizeram isso com fé, né? Fizeram isso acreditando que Deus era o Deus das causas impossíveis, conforme Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Elas se colocaram diante dele com coragem, com sabedoria e, acima de tudo, pediram com muita graça diante de Deus, muito temor do Senhor, sabendo que o seu Deus iria ouvi-las, porque elas souberam como pedir. Tá bom, meus queridos irmãos? Para esta lição aqui, nós temos uma dinâmica bem interessante, né? E eu já quero passar aqui para os irmãos. O professor vai levar para a sala de aula uma caneta e também pedaços de papel, certo? Pedaços de papel cortado de maneira retangular. Cada pedaço de papel o professor vai dar para um aluno, né, das suas escolas, tá bom? Da sua classe. E aí o professor vai dizer para o aluno, para eles escreverem um pedido. O que eles mais querem, qual é o pedido que eles deveriam fazer, que eles queriam realizar, que o Senhor Jesus realizasse para eles, que o nosso Deus realizasse para eles, né, ainda em vida. O que eles mais queriam, o que eles poderiam pedir ao Senhor, o que eles queriam que fosse realizado em suas vidas. E aí o professor vai dar a caneta, eles vão escrever, né, o seu pedido no papel. O professor vai colocar os pedidos dentro de uma caixa, certo? É interessante falar aqui para os alunos, né, o professor falar para os alunos que não é para eles escrever o nome, né? Os pedidos vão ficar de maneira anônima, não vai escrever o nome de quem está pedindo. Eles vão escrever o seu pedido sem colocar o nome no papel, e esse papel vai para dentro de uma caixa. E aí o professor vai pegar a caixa e vai dar uma mexida, vai mexer na caixa com vários pedidos dos alunos, certo? É bom o professor fazer isso no início da aula. No início da aula o professor já faça isso. Já peça para eles escreverem um pedido, escreverem o seu desejo no papel, o que eles queriam pedir ao Senhor, e escrever no papel e colocar dentro da caixa. No final da aula o professor vai pedir para um aluno voluntário se levantar, selecionar, né, um dos pedidos do papel. O aluno voluntário vai ler o pedido, certo? Vai ler o pedido e não vai saber quem foi que pediu. E isso finalizando a aula, meus queridos professores, finalizando a aula, o aluno vai ler o pedido e no final da aula todos vão fazer uma oração pedindo a Deus que realize esse pedido, né, que está escrito no papel. O aluno que fez esse pedido não vai, ele vai saber que foi ele que pediu, porém, ele vai saber também que ninguém sabe que foi ele, porque ele não escreveu o nome, apenas fez o pedido. Então, eles vão orar intercedendo pelo pedido de um dos alunos da classe, certo? Eles vão orar no final da aula ali, intercedendo pelo um dos pedidos do aluno da classe, né? E eu tenho certeza que esse aluno vai ficar muito feliz pela oração que estará sendo feita ali pelos alunos daquela classe, tá bom? E aí o professor também pode aproveitar os outros pedidos e guardar para ficar fazendo essa oração a cada final de cada aula, nos próximos domingos ou nos próximos dias das escolas bíblicas dominicais. Fazer uma oração e apresentando cada pedido dos alunos, né, no final da oração, fazer esse propósito com os alunos neste momento. Tá bom, meus queridos irmãos? Gostou dessa videoaula? Gostou desse comentário? Se você gostou, curta, compartilhe, deixe aqui seus comentários também, se inscreva aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque quando você se inscreve, você recebe em primeira mão os nossos vídeos que a gente postar aqui. Temos também um vídeo, um segundo canal de oração e leitura da palavra, eu vou deixar aqui o link também na descrição deste vídeo. Se você quiser contribuir, nos ajudar também, tem também a opção aqui, valeu, que você pode também contribuir e nos ajudar aqui a melhorar também
a nos motivar também a fazer esses vídeos a cada dia mais e para que mais pessoas possam ser abençoadas através destas ricas lições aqui das escolas bíblicas dominicais. Tá bom, meus queridos? Obrigado por você ter chegado até aqui e até a próxima, se o Senhor nos permitir.